oposição política de grupos contrários a isso e uma ocupação de poder e de espaço por esses grupos que, enfim, podem gerar medidas contrárias à decisão judicial. Eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos, porque esse tema já está bem mais avançado lá, né? Um tema que já surge há alguns anos, algumas décadas nos Estados Unidos, só agora começa a ser debatido aqui no Brasil. O exemplo que eu vou dar é um caso interessante envolvendo a pena de morte, nos anos 60. Nos anos 60, a pena de morte dividia a sociedade americana. Havia uma opinião pública contrária, uma opinião pública favorável, mas era meio a meio, com um crescimento gradativo da opinião pública favorável ao fim e à abolição da pena de morte. Nesse contexto, já estava começando a haver aprovação de leis acabando com a pena de morte em determinados estados, já que lá nos Estados Unidos a aplicação do direito penal é de competência dos estados, né? Então os estados podem legislar e definir se tem ou não tem pena de morte. Alguns estados têm, outros não. Bom, esse é um evento extremamente importante porque nós discutimos hoje o federalismo brasileiro, no fundo, não é? E o avanço que representou a Constituição de 1988, quando abriu a possibilidade para que os estados e os municípios se auto-organizassem. Portanto, é um movimento importante no sentido do fortalecimento da federação brasileira. O modelo federativo é um modelo que não apenas permite que se preserve as particularidades das diferentes regiões, mantendo a força da unidade, mas é também um instrumento para o fortalecimento da democracia. Primeiro, porque evita a concentração do poder político. Em segundo lugar, porque aproxima o povo dos governantes, seja ao nível municipal, seja ao nível estadual. Portanto, eu felicito os organizadores desse evento pela oportunidade que temos todos de discutirmos esses aspectos. Ministro, hoje se questiona muito a questão de um certo conflito entre legislativo e judiciário. O senhor avalia que hoje, às vezes, até o próprio STF está tendo que ocupar um certo vácuo para tomar determinadas decisões que ficam faltando por parte do legislativo? Eu não acho que haja um conflito entre os poderes, na verdade há um diálogo entre os poderes, não é? Nós comemoramos mais de 30 anos do advento da Constituição Federal e agora das Constituições estaduais. O que nós verificamos é que a mudança social é extremamente dinâmica e muitas vezes o processo legislativo não dá conta de regulamentar ou disciplinar estas mudanças. Então, o Poder Judiciário, nos seus vários níveis, ele disciplina provisoriamente uma determinada situação e depois o Poder Legislativo vem com mais cuidado e mais verticalidade, ele acaba regulamentando, disciplinando definitivamente essas situações. Portanto, há um diálogo e esse diálogo está previsto na própria Constituição Federal e nas Constituições estaduais também.